Na verdade, eu sempre fui muito competitivo, Aham. tá? Sempre fui muito competitivo, porque a competição é comigo mesmo, eu não aceitar algumas coisas. Não, eu posso mais do que isso. Eu sei que você tem essa habilidade. Você acredita que as pessoas podem desenvolver essa habilidade? Meu ex-professor de jiu-jitsu, né, ele falava assim, o que ganha campeonato é um feijão com arroz bem feito, cara. Legal. É lógico que a gente está sempre inovando, a gente está sempre buscando novas especialidades, novos equipamentos, né, buscando gente para trabalhar com a gente, pessoas boas para trabalhar com a gente, isso a gente vai continuar fazendo, mas isso não deixa de ser também um arroz e feijão bem feito, né? E a gente vai temperando. Olá, pessoal do Papo de Vendedor VET, eu sou o Marcos Nogueira, aqui o host do episódio de hoje, que é um oferecimento do meu VET Lab, Laboratório de Análises Clínicas Veterinárias, e o MBA Anclivepa São Paulo. Para estrear essa segunda temporada, hoje eu estou com um irmão meu, um cara que eu aprendo muito na medicina veterinária, um empreendedor que trabalha com a gestão comercial há um bom tempo, um grande líder, Marlos Azevedo. Cara, muito obrigado. Obrigado a você, Obrigado pelo convite, por ter aceito aqui bater esse papo. Tenho certeza que vai ser um papo muito esclarecedor aqui para a nossa medicina veterinária. Eu já quero iniciar aqui já botando fogo no nosso episódio, na nossa segunda temporada. Tranquilo. Conhecer um pouco da sua história, cara. Queria que você falasse um pouquinho aí do como é a tua trajetória e principalmente, cara, quais os desafios que você já enfrentou aí nesse teu tempo aí de medicina veterinária? Beleza, Marcos. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade. Eu acho que um espaço como esse é muito importante, né, para pessoas que inclusive vieram de veterinários que vieram da área comercial, né, e galgaram uma carreira um pouco diferente, né, do que o clínico. E eu tenho bastante coisa para falar, né? Eu agradeço essa oportunidade e tomara que, assim como eu tenho acompanhado o seu podcast, que já é um sucesso, né? Obrigado. Que você continue nessa pegada, porque tem muita gente legal para você trazer. Mas vamos lá, o que você... Cara, a tua história, assim, eu sei que há um tempo atrás você iniciou num grande laboratório da medicina veterinária e você foi um destaque, um vendedor da nossa medicina veterinária, que é também até por isso, né, eu falei na primeira temporada, o nome do podcast, né? Desmistificar essa questão de nós veterinários não podemos ser vendedores. Mas dentro da nossa bússola moral, a nossa ética, a gente pode sim vender, mas desde que a gente obedeça a todas as regras do nosso conselho, enfim, de todas as esferas regulatórias. E eu sei que ao longo dessa tua vida aí você já bateu alguns recordes, queria que tu falasse como você do nada assim saiu da veterinária pensando para essa área comercial, que é difícil até hoje em dia a gente encontrar um perfil assim na medicina. Cara, o Marcos, é legal você falar isso porque assim, não é bem do nada, né? É aquela coisa assim, igual você vê um jogador que já se destaca e não sabe o que ele passou na categoria de base. E assim, eu vim da base mesmo, né? Então assim, na parte comercial, antes mesmo de entrar para a área comercial, eu queria ter clínica. Então eu sou de Volta Redonda e procurei assim, antes de me formar, a gente tinha aquele estágio supervisionado, procurei algumas clínicas na Barra para ser supervisionado, né? E as melhores clínicas que eu pude, inclusive tinha uma clínica, as únicas clínicas 24 horas na época era a Animalia e uma clínica chamada Love Care, que não existe mais, e ali começou a minha história com o Citavet, que eu vou voltar lá para falar um pouco mais disso. Isso é em torno do ano 2000, 99 e 2000, já tem um tempinho. Mas num dia de estágio, dentro de uma dessas clínicas, eu me deparei com um representante comercial, na época da Royal Canin, e entrou e abordou o veterinário e começou a falar do produto dele, e eu já gostava da parte nutricional, gostava da parte de ração. E aquilo me chamou a atenção. Eu achei bem legal ele estar levando um conhecimento técnico, e ele estava sendo bem técnico ali no momento, não era uma coisa assim de venda necessariamente, mas a venda é algo que acontece naturalmente, né? Aliás, o legal da venda a gente vê assim, porque o que é mais legal da venda é quando você... Tem coisa que vem da gente mesmo, que é você ver o cliente satisfeito, né? Você fazer pelo cliente e ver que o resultado final foi bom para ele, foi bom para você. Eu acho que quem gosta de vender, gosta de ver a satisfação do cliente. E eu vi nesse diálogo como que ele estava sendo útil e aquilo me chamou a atenção. E eu estava fazendo estágio para depois ser clínico. Mas eu resolvi procurar saber um pouco melhor dessa área comercial. Ela existia, como é que pagava, como é que era, porque eu achei interessante. Na faculdade eu já gostava de lidar com pessoas e eu achei que era uma oportunidade que eu poderia ter. Fui
procurei, fiz uma entrevista na época para a Bayer e comecei como PDV, que é promotor de ponto de venda, isso ninguém sabe, de Bayer, na Zona Sul. Então eu abordava o cliente final, né, para falar dos produtos da Bayer. Na época tinha um produto muito forte, que era o Frontline, Sim. E ele era praticamente um dos únicos, e a gente tinha os produtos da Bayer em competição. Então, meu primeiro contato com um cliente, né, com o consumidor final, lidar com objeções, foi ali, abordando o cliente e mostrando o meu produto. E dali, eu fui para um outro laboratório, fiz uma entrevista para um laboratório argentino, que existe até hoje, que eu fiz, assim, foi uma escola para mim, gostei muito de trabalhar lá dentro, que é a Labs. A Labs, que são, na época tinham 4, 5 produtos. Eu nessa entrevista entrei e cresci junto com a Labs, fazendo a parte de promoção técnica, visitando os veterinários. E eu, como você falou assim, na época era algo que não era muito comum e existia um certo preconceito. Sim. Existe até hoje, tá? Uhum. Eu vejo, mas isso mudou bastante, até porque hoje você vê pessoas que foram para a clínica e largaram a clínica e foram para a área comercial. Eu nem cheguei a entrar na clínica, né? Eu fui direto para a área comercial. Então, isso eu comecei. Depois na parte de promoção, né? Da parte de promoção técnica, eu entrei na Forte Rio, que era uma distribuidora que vendia Labs, e o dono da Forte Rio me chamou para a parte de venda. E ali realmente eu comecei a desenvolver a venda propriamente dita e tive bastante sucesso, sim. E bateu alguns recordes, né? Bati recorde. Na verdade, eu sempre fui muito competitivo, Uhum. tá? Sempre fui muito competitivo. Eu falo assim, pro lado bom da coisa. Sim. Mas para tudo mesmo. Mas é pro lado bom mesmo, sabe? Porque a competição é comigo mesmo. Eu não aceitar algumas coisas. Não, eu posso mais do que isso. E como eu sempre gostei de lidar com gente, e gostei de resolver o problema das pessoas, eu sempre gostei de servir. A venda está muito voltada nisso, né? De você servir, né? De você... quando eu falo assim que o cliente, ele teve você vê a satisfação no rosto dele, é que você resolveu o problema dele, ficou bom para ele, né? E eu sempre gostei nisso, nos pequenos detalhes, né? Falei, caramba, eu fiz esse cara feliz, eu fiz essa pessoa, eu resolvi o problema dessa pessoa. Sempre gostei disso. Então a venda foi natural, cara. Então dentro da Forte Rio tive alguns destaques, sim, tive algumas boas premiações. Na época a gente tinha, graças a Deus, uma boa comissão, né? Então a gente tinha bons produtos na mão, né? Ou seja, a gente tinha ferramenta de trabalho, uma excelente equipe. A gente se encontra até hoje, a velha guarda se encontra porque era uma equipe muito boa, né? Então eu aprendi muito com eles também. Se fosse citar nomes aqui, tem vários, mas eu nem começar, posso esquecer alguém. E a venda, então, foi um processo natural. Tá? E tu fala assim, Marlos, natural. Eu sei que você tem essa habilidade. E hoje, você acredita que as pessoas podem desenvolver essa habilidade? Eu sei também que você é um grande líder hoje de uma grande marca, que é o Citar. A gente vai falar bastante sobre também o Citar, mas hoje... Quando a gente chega num mundo onde a gente tem a maior interseção, né, entre as gerações, né, da sua geração, lá você falou 99, 2000, eu sou de 86, a gente está recrutando essa galera que está recém-formada, que também não tem esse norte e ainda encontra o preconceito. Você acredita que essa nova geração e também quem quer hoje entrar na área comercial pode se desenvolver, pode treinar, ser um bom vendedor? Pode, Marcos. Não é só questão de cursos que a gente tem hoje, às vezes coisas pequenas, como um posicionamento mesmo, a forma de falar. Sim. Mas eu acho que o principal, né, eu bato muito nessa tecla, né? O que vai destacar um bom vendedor do outro, todo mundo pode ser vendedor, tá? Agora, o que vai destacar um melhor do que o outro vai ser o posicionamento e o approach, assim, a forma dele saber entrar e saber sair. É o que eu falo assim, é ter noção. Tem gente que não tem noção e não tem noção que não tem. Então, mesmo que você ensine para ela, às vezes a pessoa não vai mudar alguns hábitos, porque às vezes não sabe a hora de parar. Você está entendendo? Sim. Às vezes é uma postura, às vezes é um palavreado que ele não consegue deixar de falar quando está de frente para uma situação e não separa as coisas. Então tem gente muito boa, mas que não sabe se portar. E existe uma coisa que é o time. Esse time na venda é muito importante.
né? Porque não adianta você chegar e ter um excelente produto, mas você não criar um vínculo. Tem gente que quer criar intimidade com você em pouquíssimo tempo. E assim, eu tenho muita facilidade de criar vínculo e intimidade. Isso é natural. E tem alguns macetes para isso, né? Mas que eu não estudei. Eu fui vendo que era algo natural. Mas sempre vai ter uma diferença entre o bom vendedor do outro, que é, mesmo que o outro desenvolva as técnicas que são extremamente importantes, né? Você fazer o rapport, certo? Mas o time, mesmo uma pessoa que estude bastante, se ela não tiver, ela pode botar tudo a perder ou não ser um bom vendedor tão bom quanto o outro, que tem esse time. E, como eu falei, o time é aquela coisa de você saber a abertura e o fechamento da venda propriamente dita. E dentro desse cenário, assim, eu sei que você atende muitos representantes e muitos vendedores também. O que você observa, assim, além desse posicionamento, para você ali na porta falar assim, não, hoje eu não vou atender. Você toma essa decisão? Olha, eu tomo essa decisão, eu tenho dificuldade para falar não. Sim. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, né? Eu dentro do que eu leio, dentro do que eu ouço, dentro do que você ouve falar de liderança, né? E dentro do empreendedorismo mesmo, nas empresas, o dizer não, né, é importante, porque você precisa estabelecer e trabalhar em cima de prioridades. Uhum. E eu sempre penso muito nos outros, né? Então, eu comecei a estabelecer de um tempo para cá que eu não poderia atender pessoas que não marcassem o horário para falar comigo. É uma coisa simples, né? Mas para mim, é porque eu tenho essa dificuldade. Chegou para falar comigo, não, mas eu vou falar rapidinho. Eu falo, olha, hoje não dá. Hoje eu falo assim, hoje eu consigo falar. Mas é importante porque eu preciso atender e priorizar quem antes marcou comigo e está obedecendo uma regra essa que foi criada, para que tudo fosse feito da melhor forma, né? Para tudo que aconteça da melhor forma, porque se uma pessoa marcou, ele teve também o tempo dele ali reservado para falar comigo. E o principal que eu falo para o representante é por que eu falo não naquele momento. É porque eu quero dar... Eu sou bastante intenso, gosto de doar o meu tempo, então naquele momento eu não vou conseguir dar o melhor de mim para ele e vice-versa, porque vai ser uma coisa muito rápida. Então, às vezes acontece, tem vendedores que chegam, representantes que chegam e que não tem esse time, né? E sem querer a gente acaba julgando um pouco, não porque eu seja melhor que alguém, mas assim, como a gente foi uma bagagem de 17 anos, às vezes eu até ajudo em algumas coisas que para a pessoa desenvolver melhor. Não, o quanto é importante essa tua fala, primeiro, parabéns, assim, por esse reconhecimento que a gente, é uma característica que eu amo e muito legal você estar aqui, que é a nossa capacidade de ser eternos aprendizes, né, da vida, da veterinária, de quem a gente atende. Mais uma vez, parabéns. Eu sei o carinho que você faz ao atender lá os representantes. E dentro desse cenário, cara, essa liderança de aprender a dizer não, que é tão importante, né? São quantas hoje pessoas que você lidera assim diretamente no teu time? Olha, o Citavet são 3 unidades, né? Mas eu fico voltado mais para o Barra Shopping, né? Então ali a gente está falando em torno de 40 pessoas, falando todos entre funcionários de diversos, desde um auxiliar de serviço geral até o veterinário, né? Mas se você for somar as 3, dão mais de 100 pessoas. Caramba. Mas eu fico voltado principalmente para o Barra Shopping. Então, quando eu falo de liderança, as pessoas que estão ligadas a mim são diretamente no Barra Shopping. Tá? E assim a gente está em mais ou menos esse número que eu te falei. Qual é o teu maior desafio assim, no dia a dia? Cara, ainda é lidar com pessoas. Porque você é uma pessoa hoje. Amanhã é outra, no sentido de que não é que você vai ter dupla personalidade ou desvio de caráter, não é isso. Mas a gente cada dia acorda de um jeito. Sim. E o cliente está assim, e isso mudou bastante, principalmente depois da pandemia. Então, quando eu saí da área de venda, eu tinha os meus clientes específicos ali, assim, lidar com pessoas, tranquilo, mas é sempre aqueles mesmos clientes. Eu estou lá vendendo o meu produto. Agora, quando você está numa empresa que você tem um pet shop, você tem um banho tosa e você tem uma clínica veterinária, você expande de uma forma exponencial a quantidade de clientes e perfis de clientes. E a quantidade de problemas. E, consequentemente, a quantidade de problemas. Então, eu lidar com uma franja curta de um Shih Tzu que ficou muito curta e o cliente tratar aquilo como se fosse o fim do mundo.
né? Isso é um exemplo. Sim. No início, por exemplo, eu saindo da venda e indo para, vamos falar assim, para compra, né? Eu faço a compra dos produtos, Sim. mas fico na linha de frente também no pet shop, então lido com o cliente o tempo inteiro. Então, o desafio principal é você não demonstrar para o cliente que aquilo, por mais que você esteja achando, às vezes, até um absurdo, você tem que ter empatia, se colocar no lugar dele, porque aquela franja curta, para ele, representa uma coisa, para você outra. Então, eu tive que engolir muito sapo e aprendi muito, né, com os problemas dos clientes e inúmeros problemas que eles nos trazem, às vezes que não são problemas nossos, mas o diferencial que a gente tem, e a gente pode falar depois, é exatamente como que a gente abraça e acolhe. Por quê? Por mais que o desafio seja, como eu falei, as pessoas, elas... É fácil, de certa forma, de resolver, porque o que elas precisam, na maioria das vezes, é de atenção e acolhimento. E isso é o que eu faço de principal ali, e a gente acaba resolvendo quando acontece, né? Eu vou falar que não é problema todos os dias, mas uma empresa grande, você está suscetível a ter algumas crises. E eu percebo que a grande maioria das vezes o cliente quer uma atenção, não é um problema técnico. E você falou, teve uma frase sua que as pessoas são diferentes, né? Eu falo muito e considero que a mesma pessoa pode ter ações e atitudes diferentes a depender do dia dela. Exato, né? é isso. Isso vem muito, e eu gosto muito do tema, que é alta performance, né? E eu vejo que grandes líderes aí como você fazem e trabalham isso diariamente para conseguir resolver esses problemas. Mas eu quero aprofundar a questão de como você multiplica esse teu conhecimento para a tua equipe no dia a dia. É o quê? É treinamento? Qual é a chave? Qual é o que você pode trazer aqui para os ouvintes com relação a isso? Então, Marcos, logo que um funcionário entra na empresa, tá, eu tenho um treinamento próprio, né, para mostrar como que o Citavet cresceu, né? E depois eu vou falar um pouquinho como que eu cheguei no Citavet, que eu venho falando. Mas a base do Citavet, né? Como que começou o Citavet, qual é a nossa missão, os nossos valores, né? E a nossa visão, e mostro a nossa cultura, né? Isso para todo funcionário e veterinário que entra, sendo que o veterinário ele tem um tipo de treinamento, mas que eu também bato em venda, eu bato bastante nessa parte, porque a todo momento a gente está se vendendo, não importa se é o serviço, a gente está se vendendo. Sim. Então até a postura, eu chego a falar até, e a maioria das vezes, né, a gente 90% é mulher, Sim. a gente tem que falar, dar alguns toques até da forma de se vestir mesmo. Sim. E se portar. Code, né? Né? Exatamente, isso faz diferença. Mas esse é um treinamento básico. E no dia a dia, né, é através do exemplo. Eu acho que o exemplo é aquela coisa que a gente fala que arrasta. O exemplo arrasta. Né? O exemplo arrasta, e eu acho que todas as vezes que eu percebo, quando eu tenho mais tempo para ficar na linha de frente, principalmente no pet shop, e eu vou vendendo naturalmente, eu percebo que é muito melhor do que qualquer outro treinamento. É ali que o olhinho brilha, porque assim, caramba, ele vendeu de um jeito, ele conseguiu. Eu volto a te falar, não é porque eu faço nada de especial, Sim. mas às vezes, com as perguntas abertas, as perguntas certas, né, e no momento certo, você acaba envolvendo aquele cliente, né? E você às vezes nem está falando de venda, daqui a pouco vai um vermífugo, daqui a pouco vai um antipulga, né? um produto de uso diário ou uma ração que ele estava querendo. E, infelizmente, isso diminuiu um pouco, como eu falei, através da pandemia, porque as pessoas passaram a frequentar menos o local. Então, isso hoje passou a ser um desafio para a gente, o mercado do varejo. Nosso serviço é muito forte, mas as prescrições nas clínicas nem sempre ficam ali. Não são convertidas. Né? Não são convertidas, mas muito fica. Mas aqueles produtos de uso constante, né? Como, por exemplo, o antipulga, Sim. que é mensal ou trimestral, que seja, o cliente, eu brinco assim, a vovozinha que visitava, eu uso um outro termo, mas não vou falar aqui agora, mas a vovozinha que visitava a gente, que gostava de trocar uma ideia, conversar com a gente, ver como é que tá o dia, hoje vai chover, hoje não vai... Não, ela tá em casa assistindo a sessão da tarde, o neto ensinou ela a comprar e ela tá comprando, às vezes, em lojas que tem um controle, e outra, mas às vezes não, às vezes num marketplace que tá tomando uma dimensão muito grande e atrapalhando bastante o nosso mercado de varejo, propriamente dito, e tendo em vista, inclusive, que esse ano foi um ano um pouco mais complicado. Mas,
Desculpa, voltando aqui. O consumidor mudou, cara. A tua percepção é assim, quando a gente começou a olhar o varejo ali, mesclar, né, o híbrido, o serviço com o produto, a gente, é o que você falou, a gente surfou uma onda muito legal e aí com o decorrer do tempo, como tudo muda, o consumidor muda, a cabeça muda, as pessoas mais idosas, a vovozinha, elas compram de uma maneira diferente, querem interagir de uma maneira diferente. E o que é legal é que vocês estão sempre... Aí eu considero muito a marca como uma marca muito inovadora. Então é por isso que cresce muito o Citavet. Bora entrar então nesse assunto. Como é que nasceu isso aí dentro do teu coração? Aí? O Citavet, na verdade, eu conheci o Rafael e a Patrícia, que são fundadores do Citavet em 2002. Uma dessas clínicas que eu fiz estágio, uma delas chamava Love & Care, não existe mais. E ela era, acho que a única clínica 24 horas... Era na Érico Veríssimo. Ali eu tive a oportunidade de conhecer os dois. Até então eles trabalhavam lá. E essa clínica fechou. Tá? Eles já trabalhavam lá um tempinho e essa clínica fechou. E a veterinária mudou de outro estado. E ali, como eles já estavam atendendo, eles sempre tiveram muito carisma, né? Tiveram eles já eram bons alunos na Rural, né? A faculdade deles. E a Rural entrou em greve durante um período e eles passaram a fazer um estágio ali durante bastante tempo, numa clínica de muito volume, que atendia não só o cliente de um modo geral, mas atendia também muito animal de rua. Tá? Muito animal de rua que tinha até pessoas, não eram ONGs, mas eram pessoas que bancavam os animais e tinham umas pessoas com certo dinheiro que pagavam, né, para ser atendido. Então era um valor menor, mas muito volume. Sim. Então ali foi um aprendizado, inclusive para mim também. Então meu primeiro contato com o Rafael e a Patrícia, faço questão de falar o nome deles, porque daí saiu o Citavet. Bacana. Assim que essa clínica fechou, eles compraram, né, um espaço, uma loja pequena dentro do Cita América, no Cita Office Mall, né, e daí o nome Citavet. Então, que existe até hoje, né, foi a primeira. Hoje, na verdade, são 3 lojas acopladas, cresceu bastante. É um hospital veterinário 24 horas, mas eles começaram no feijão com arroz ali, de baixo mesmo, e fazendo o basicão, e cresceram bastante. E eu comecei como eu fui para a área comercial, eles passaram a ser meus clientes. Então eu visitava e eu vendia vacina, fazia o plano de vacina, vendia biológico, de modo geral. E ali eles passaram a ter confiança no meu trabalho e mais tarde me chamaram para ser sócio. Tem muita história em cima disso, mas dá 3 dias contando. São quantos anos você já dessa história? Então, como eu conheci em 99, depois eu fui reencontrá-los, né, em 2002, quando eles abriram, mas eu só fui entrar mesmo como sócio em 2018. Caraca, eu achei que tinha mais tempo, cara. Não, eu tô no Citavet há exatamente 6 anos. Você domina tanto ali a tua área que eu achei que já era até quase do início ali. Não, né? Porque o meu contato com eles sempre foi muito intenso. Eles eram um dos meus principais clientes. Sim. Então eu estava sempre visitando, toda semana eu visitava. Então meu contato com eles era frequente. E quando eu vinha para vender vacina, eu vinha para fechar a vacina. Né? Então eu vinha com um plano todo planilhado de como que eles tinham que fazer. E aquilo para o veterinário que está ali fala, cara, faz do jeito que você está falando. Faz do jeito que você está falando. E eu sempre fiz como se fosse para mim. E lógico, eu sempre, o Papai do Céu está sempre vendo, eu acredito nisso, tá? Isso é uma das coisas dentro dos meus princípios, né? Eu tenho fé nisso. E eu acho que então não foi uma questão de sorte, eu acho que isso de uma certa forma foi visto e como um cargo de confiança para ser chamado, porque ninguém chama uma pessoa aleatória para ser sócio. Com certeza. Então eles já de repente queriam isso de um certo tempo, mas sabiam que eu era da Forte I, não iria sair, eu graças a Deus ganhava bem na época. Mas foi um desafio muito grande para sair da área de venda para entrar dentro do Barra Shopping, assim, num hospital veterinário 24 horas, no olho do furacão, e foi um desafio muito bom. Qual foi teu sentimento na hora, assim, nesse desafio? Cara, eu vou sair aqui do seguro pro mundo do empreendedorismo. Cara, você falou falar? Tudo, foi um mundo seguro. Eu de certa forma, estava, sim, numa zona de conforto, tá? Porque eu vinha... eu tinha, como eu falei, bons produtos na mão, né? Tinha uma equipe legal em volta. O mercado já começando a mudar também, mas eu tive medo. Eu tive medo, e acho que o medo é quando você desafia, né? Como eu sou competitivo, virou uma questão de honra fazer dar certo.
entendeu? Eu falei, não, cara, poxa, isso vai dar certo, assim, eu tenho fé. Por quê? Porque uma coisa que o Citavet bate bastante, Simon Sinek fala bastante, é aquela questão do Golden Circle. Sim, começa né? pelo porquê, né? Isso, então estava dentro do meu propósito, cara. Assim, eu vi que o dinheiro ali ia ser uma consequência boa, né? E o Citavet sempre prezou muito para lidar com a parte de cuidar dos animais de rua e adoção. E eu acho que, inclusive, eu fico na linha de frente disso hoje. Tem os percalços, né, com as ONGs, né? Sempre uma dorzinha de cabeça ou outra. Mas é por eles, né, cara? Porque ser veterinário é o que a gente fala dentro da nossa cultura, não é só nossa profissão, é nossa paixão. Isso faz parte da nossa missão. Bonito propósito, e é o que você falou, o resultado vai ser a consequência, né? Isso. Dentro de um preparo, né? Dentro que você é um cara preparado. No teu dia a dia, assim, para lidar com essas pressões, esse medo de mudar para o empreendedorismo, qual é a tua rotina, assim, tu é o cara que gosta do esporte, não, pô, Marcos, eu tenho meu horário ali, depois eu vou para casa e relaxo. Como é que tu faz para não ter essas oscilações, assim, de comportamento também? Porque é uma pressão, cara. Eu até te perguntei como é que tu virou essa chave, e às vezes o veterinário tem muita dificuldade de falar, cara, como é que eu vou abrir meu consultório? O que eu vou fazer ali? Do zero? Como é que vai acontecer? Então, assim, você saiu e foi para um espaço que hoje é muito grande aqui no Rio de Janeiro, né? O tamanho da tua responsabilidade. Como é que é teu dia a dia? Cara, o meu ex-professor de jiu-jitsu, né, ele falava assim, o que ganha campeonato é um feijão com arroz bem feito, cara. Legal. É lógico que a gente está sempre inovando, a gente está sempre buscando novas especialidades, novos equipamentos, né, buscando gente para trabalhar com a gente, pessoas boas para trabalhar com a gente, isso a gente vai continuar fazendo, mas isso não deixa de ser também um arroz e feijão bem feito, né? A gente vai temperando. Então, eu acho que eu dentro do dia a dia, eu me policio para não estar fazendo só o básico. Porque a gente tem que começar pelo básico. Então, é para quem está começando. Mas eu acho que a gente tem que estar todo dia fazendo algo diferente. Eu busco isso. Nem sempre eu consigo, né? Porque às vezes eu me vejo no mesmo erro, entrando no operacional, porque você chega às vezes, eu chego para trabalhar com tudo na minha mente, o que vai ser feito naquele dia. E logo na parte da manhã já está tudo alterado. Porque você lidar com o operacional do dia a dia. E eu sou operação pura. Eu sou de pegar e fazer, sabe? Comercial na veia, né? Por mais que eu delegue, a gente tem uma equipe legal para isso. Aliás, os sócios são muito, eu faço questão de falar, são muito presentes, né? Cada um com a sua diferença, mas todos em conjunto, assim... É o famoso juntos somos melhores mesmo. A gente sabe das nossas diferenças, mas todos se complementam. Tá? Então, eu também conto com o apoio deles. Assim, na grande maioria das vezes, as decisões não são tomadas sozinhas, as grandes decisões. No dia a dia, sim. Eu tenho que trabalhar do meu jeito, sendo que eles sabem que o meu jeito é a forma que, se eu errar, eles sabem que é a forma que eles fariam também. Então, no dia a dia... É muito alinhamento, né? É alinhamento. É alinhamento. Então, a gente... Hoje mesmo, a gente falando de um detalhe, de alguma coisa, de como você faria, quando eu fui ver, o sócio tinha gravado um áudio, parecia que era eu que tinha gravado, porque eu falaria exatamente do mesmo jeito. Então, a gente, dentro desse Golden Circle, né, desse círculo dourado, a gente acaba atraindo pessoas que pensam igual a gente, e quem não pensa, acaba saindo naturalmente, cara. Então, eu acho que é por isso que a gente está até hoje, porque a gente tem esse mesmo propósito, entendeu? O meu desafio do dia a dia, ele passa a ser... principalmente fazer com que o dia dê certo. Legal. Porque ele já realmente começa de forma instável pelo movimento, graças a Deus, que a gente tem. Sim. Então, todo dia é um desafio. E assim, cara, falando um pouco da jornada lá do cliente, não até do Barra Shop em si, né? A gente tem ali um fluxo de clientes que você vê diferentes, assim, diferente pensamento, diferente forma de ser. Como é que vocês trabalham a experiência do cliente ali na ponta? É o quê? É treinamento na recepção? É treinamento com o veterinário? Ou onde está o maior limitante ali para talvez o que você falou, o feijão com arroz vocês fazem, né? Mas existe alguma inovação que você acha assim, cara, essa jornada aqui do meu cliente, desde o momento que ele se cadastra, tá ali na recepção, vai lá com o médico veterinário e sai e volta, né, para uma revisão, por exemplo. Qual é o diferencial do Citavet com relação a isso? Marcos, eu vou te dizer que assim, a gente sempre procurou um bom sistema para que a gente
tenha um bom CRM, né, para que a gente atinja o cliente de acordo com o perfil dele. Mas hoje a gente optou até por mudar o nosso sistema para que a gente melhore isso, porque senão é aquele famoso ditado, né, camarão que dorme onda leva, e a gente precisa inovar. Então a gente está mudando o sistema agora para que a gente fique melhor ainda nisso e que a gente tenha ali o mapa do cliente dentro da nossa empresa, né? Independente do setor, seja ele o banho e tosa, no pet shop ou a clínica, porque tinham coisas que a gente não via antes, que a gente está vendo agora, né? Poxa, mas esse cliente só usa banho e tosa. Quanto que ele compra no pet shop? Ou ele só vai no pet shop, nunca entrou na clínica. Então, a gente moldando agora com esse novo sistema, e a gente acredita muito nele, e eu aconselho todo mundo sempre inovar, né? É muito chato, é muito ruim a mudança de um sistema. É uma dor de cabeça. Estresse, né? É um estresse. E toda mudança requer, por mais que seja para melhor, tem muita gente que vai puxar para baixo. Não quer mudar. Entendeu? A famosa zona de conforto. Então hoje eu te falo que a nossa maior inovação é essa mudança de sistema para que a gente possa captar melhor os clientes, né? E não só isso, a gente tenha eficiência para saber, de acordo com o perfil deles, o que a gente tem que oferecer para cada um. Isso a gente está falando deve ser uma big data, né? Muitos dados ali para cruzar as informações e tomar a melhor decisão, né? Você é um cara comercial, mas no teu dia a dia, assim, tem muita análise, assim, com relação a dados? Ou você tem que forçar, assim, como veterinário, eu sei que você trabalhou com vendas, então já é um perfil já diferente da grande maioria, mas no teu dia a dia, tu tem que se forçar a olhar ali os dados? Não, eu gosto de fazer. Eu, na verdade, a primeira coisa que eu faço quando eu chego é ver como foi o faturamento do dia anterior. Né? Hoje, por exemplo, no nosso sistema atual, eu não tenho isso no telefone ainda. Então, eu estou ali na sala, eu entro no computador e já comparo como que foi o dia anterior. Se foi um final de semana que eu não fui, eu já vejo como que foi um sábado e um domingo. E comparo sempre também com o mesmo período do ano passado. Isso eu faço sempre. Preencho a minha planilha e sempre comparando, porque quando você está com intimidade com os números, você consegue tomar medidas de curto prazo, né, para você tentar mudar alguma coisa. Né? Como o mercado mudou, o cliente mudou também, tem algumas coisas que, mesmo que nós fizéssemos da forma certa, a gente fazendo da forma certa, a gente não conseguiu manter do jeito que era para ser, porque a gente depende também da economia, depende do risco do país, uma série de coisas, e nem sempre vai do jeito que a gente quer. Mas o basicão de olhar os números é uma coisa que eu gosto, comparo sempre no final do mês, e a gente tem um setor que faz isso, que é o setor financeiro, e a gente tem reuniões frequentes para eles mostrarem o número para a gente, e eu sempre comparo com o meu número. Esses dias mesmo eu achei uma pequena diferença do jeito que eu tinha feito, e ali estava, por acaso o meu estava certo. E assim, por quê? Porque é aquela coisa que você faz no dia a dia e você fica com um olhômetro. Porque, não, cara, esse número não tá legal, esse banho, não foi esse tudo de banho esse mês. Peraí, isso tá errado, vamos fazer de novo? E aí você acaba vendo. Isso principalmente dentro do Barra Shopping. Não tem como estar 100% nas três. A ideia inicial era essa, mas humanamente tem impossível. Não tem como. Mas graças a Deus, como eu te falei, a gente tem os sócios que são bastante presentes nas outras também, e a gente consegue fazer um bom trabalho por causa disso. Tu falou de dados, falou de pessoas, e agora processos. É intenso lá no Cetavet, esse treinamento? Como é que é? A gente preza pelo treinamento, tá? Mas eu como eu falo assim, a gente tem os POPs, né, os processos operacionais padrão, né? E só que isso é o que a gente fala, cara, tá na veia. Tá na veia, mas não é só isso. A gente precisa estar sempre apertando o parafuso, porque tá ali, eles sabem como fazer, mas nem sempre fazem. Então, a gente passou, principalmente em parceria com o RH, o que nós fizemos de um tempo para cá? A gente melhorou o RH, a parte de contabilidade e o jurídico. Então, eu brinco assim, poxa, eles que mandam na empresa. Na verdade, eu quero responder, às vezes, o cliente de um jeito, o jurídico não deixa. Às vezes, eu quero fazer uma coisa ali numa nota, poxa, para facilitar... Não pode. A contabilidade não deixa. Às vezes, o RH, eu quero falar de uma forma eu quero liberar ele para isso. Não pode. É um treinamento que ele vai fazer comercial para um laboratório, mas é na folga dele, não pode. Tudo é processo. Né? Então, em parceria com o RH, os nossos processos melhoraram, os nossos POPs melhoraram.
porque a gente fazia de um jeito, não, vamos fazer isso aqui de outro. E o dia a dia, esse é o principal desafio, fazer com que eles façam. Isso. E o principal, a gente está falando de 3 unidades, padronizar. Porque uma empresa vai ficando de um jeito, vai moldando de um jeito, quando você vai ver, ela está escorregando o outro jeito que a outra está fazendo. Sim. Isso não pode acontecer. Então, isso também é um desafio. O processo tem que estar nas 3. E a gente não tem o mesmo perfil de cliente nas 3. Né? Você vê que, por exemplo, o próprio Barra Shopping, a gente pega um público A, B e C. Às vezes, o domingo num shopping é um público passante C, né, que vai lá, às vezes, só para uma parte de alimentação, vai arrastar chinelo no shopping e entra para comprar um petisco. Sim. E vai embora. Né? Então, às vezes, as pessoas acham que porque eu estou dentro de um shopping, que eu vou ter só o público A. Não é. Então, a gente tem que estar sempre aprimorando os processos. Essa tua pegada, porque assim, quanto deve ser desafiador você estar num local para um público A e ter que olhar um negócio para atender todos os públicos, né? Exatamente. Isso, como se ali assim, eu conheço o layout, né, da loja, sei o quanto vocês trabalham nisso também, mas além de processos, teve algum estudo, vocês fizeram algum estudo, alguma coisa nesse sentido, não? Ou vocês estão o tempo inteiro melhorando e pensando nisso? O tempo inteiro melhorando, até porque no Barra Shopping foi um convite que foi feito pra gente. Legal. Porque o shopping, ele estava carente desse tipo de serviço, né? Existia ali um pet shop antigo, que muita gente conheceu, que tinha uns aquários, tinha venda de animal, e a gente entrou com uma proposta completamente diferente, né? Na nossa vitrine, por exemplo, a gente tem a vitrine de adoção. Né? Que a gente podia estar usando ali para vender caminha, e a gente está ali com um animalzinho, e infelizmente algumas pessoas, às vezes o cachorrinho está lá, acabou de fazer uma sujeira, o outro vai lá, tira uma foto, tá na sujeira. Tem pessoas que não entendem até hoje. Agora, é desproporcional a quantidade de gente que vê isso com bons olhos, graças a Deus. E muitos viram clientes nossos ali na parte da adoção, né? Sim. Então, a gente, sim, lidar com todo tipo de público. E já pegando um gancho da adoção, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de dizer não porque a gente faz uma adoção responsável, vamos dizer assim. Então, em parceria com a ONG, a gente deixa mais para que eles resolvam para quem que vai, porque tem alguns bairros que a ONG não libera, então existe uma pessoa, um público que vai lá, acha bonitinho, quer levar o animalzinho para casa. Eu estou batendo na adoção porque é a nossa cara hoje em dia, né? Então eu percebo que isso é um diferencial do Citavet, né? A parte de lidar. Então, independente do público, a gente vai sempre dar o melhor tratamento. O tratamento humanizado, que a gente sempre fala, muitas clínicas, se você for ver o slogan na clínica, tratamento humanizado. Tá, mas o tratamento humanizado, na teoria é uma coisa, na prática, você pratica o tratamento humanizado, não é só chamar o animalzinho pelo nome, o tutor pelo nome. Eu tenho um slide no meu treinamento que eu coloco um hambúrguer no McDonald's e um hambúrguer gourmet, tá? E eu peço para esse treinamento, eu faço, essa é a parte até dos veterinários. E assim, eu falo, qual que é o nosso hambúrguer ali? Entendeu? É aquele que está ali, tem do McDonald's ou é o gourmet? E peço para eles responderem. E é normal ficar em dúvida, mas qual que é a ideia e é o gourmet? Porque muitas clínicas começaram a surgir e grandes empresas hoje estão comprando outras e entrando numa linha de produção. E, infelizmente, com as faculdades, né? Desculpa o termo, mas vomitando os profissionais no mercado, muitas vezes sem a preparação certa, a gente tem uma dificuldade, e a própria faculdade não ensina a questão comercial, não mesmo, né? E a gente precisa fazer esse tipo de treinamento e mostrar para quem e por que eles estão trabalhando para bater o propósito. Então, dentro do hambúrguer gourmet, por que é o gourmet? Porque a gente tem que se moldar ao que o cliente quer. Se ele vai querer mais carne, se ele vai querer que tira isso, não é uma linha de produção. Porque essas clínicas grandes, isso não quer dizer que sejam ruins, elas têm um molde, né, de produção onde a gente vê que são protocolares em algum sentido, e eu acho que o Citavet, ele, por mais que isso seja muito mais trabalhoso, faz com que a gente dure no mercado por causa disso. A gente tem esse diferencial de moldar ao cliente, de ser o hambúrguer gourmet, e não é aquilo ali, eu não posso tirar do McDonald's. Se tu tira a essência do médico veterinário de ser gourmet, dificilmente ele vai atender, porque imagine o tempo médio ali do atendimento, a quantidade de pessoas que ele atende, ele tira aquele propósito de aquele pet é o amor da vida de alguém, né? Então, é bonita essa história.
eu nem imagino o quanto seja desafiador você transpor esse nível de cultura ali para os teus colaboradores. E, cara, tem alguma história aí, vamos tentar relembrar aí de algum desafio com relação a veterinário nesse sentido, não? Já teve alguém que falou, cara, Marlon, eu não vou fazer isso, não adianta. Não, olha, assim, eu já tive muito desafio com um cliente, cara. Eu acho que a gente pode depois marcar um dia. Dá pra botar um livro, né? Tem que olha, eu já até pensei nisso, porque realmente tem muita coisa legal, assim, histórias que tinham tudo para dar errado, no final deram certo, entendeu? Tem que contar as que deram certo, né? Mas com relação aos veterinários, eu acho assim, eu nunca tive a gente não tem essa, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, isso eu não tolero. A gente percebe, porque ele normalmente não vai falar isso. A gente percebe o perfil do veterinário, se ele vai enquadrar ou não, dentro do que a gente pede para eles fazerem. Entendeu? E às vezes vai falar que vai fazer, e vai fazer, mas dali você viu que não foi do jeito que você queria que fosse feito, vamos dizer assim. Sim. Como às vezes, por exemplo, uma consulta que a gente precisou fazer para resolver um pedido do cliente, porque ele de repente não ficou tão satisfeito com aquilo, e aí o veterinário que vai fazer, ele entender que ele precisa naquele momento não ganhar, para ganhar lá na frente. Isso é um exemplo, estou chutando aqui. E a gente vê algumas resistências, mas a gente precisa, porque eu acho que essa geração, infelizmente, né, sem querer julgar, já julgando, eles já chegam querendo tudo muito pronto, né? Resultado. Resultado. E assim, não que a gente queira fazer com que eles passem os perrengues que a gente passou, não é isso. Tá? Mas eu vejo que a gente precisa de um espaço, de pouco tempo para perceber quem vai e quem que não vai. Sim. E infelizmente, isso já também não é culpa deles, essa geração, ela tem, eu não sei se tem mais problemas emocionais em função da quantidade, da velocidade de informação, da cobrança do mercado, das pressões, porque aí é a parte que eu não julgo nada mesmo, porque eu sei que existe, ou se é uma questão mais que antes não era diagnosticado. A gente tinha também e ninguém sabia. Tipo, não era uma coisa tão falada, como você fala, um TDAH, uma depressão, né, um burnout, alguma coisa assim que hoje é muito falado e a gente precisa ter muita atenção nisso, porque eles são pessoas, né? Sim. E pessoas, são processos de pessoas, e como a gente gosta de pessoas, a gente tem que lidar bem com eles, fazer com que essa atenção seja redobrada, porque infelizmente o mercado é muito disputado e requer desafios. Esse é um desafio que é bom a gente estar nesse espaço aqui, né? Ter esse espaço aqui para trazer um cara como a tua mente, com teu coração, para trabalhar isso nas gerações. Até os mais velhos também sofrem com isso, a questão da inteligência emocional, né? Um assunto que está muito em pauta no nosso mercado, para que a gente consiga cada vez mais falar sobre isso de uma forma mais natural, né? E trazer para as pessoas também o quanto a gente pode contribuir. Cara, a gente passou voando o nosso tempo. Já? Já, cara, quase uma hora aí, ó. 2 minutos. Não percebi. Falo muito. Bom, né? Não, papo bom, gostoso, cara. Vou deixar aqui, ó, pra você da nossa, também, a empresa que apoia aqui o Papo de Vendedor VET, a Laus, né, uma papelaria funcional. Teu planner pra tu. Eu sei que tu é um cara que gosta aí do papel, organizar as ideias, organizar os processos. Personalizado para você trabalhar. Legal, cara, obrigado. Se tu pudesse, cara, Marlos, deixar então uma mensagem aí para quem está começando na veterinária, e qual seria ela, assim? O que você falaria para essa pessoa? Essa mensagem, se Deus quiser, vai chegar para muitos veterinários no nosso canal. O que você pode trazer aí, essa mensagem para eles? Pode ser, Marcos, assim, eu não preparei nada, sinceramente, mas assim, pode ser que eu saia daqui e depois pense, poxa, eu podia ter falado isso ou aquilo. A gente sempre fica com esse sentimento. Mas assim, eu tô sendo o mais natural possível, mas uma coisa que sempre bate quando eu faço, né, os treinamentos, é exatamente o basicão mesmo, eu começando pelo porquê, é você se perguntar todo dia se você tá no lugar certo, se você não tá fazendo algo só pelo dinheiro, se você não tá fazendo algo por alguém, para ficar na sombra de alguém. Entendeu? Então, eu acho que é se perguntar, é ter um propósito e saber se você está dentro daquele alinhamento propósito. Senão você fica perdido e você não sabe para onde ir. Então, eu sei que isso é muito falado, mas é uma coisa que eu pego que não tem como fugir disso. É saber, começando pelo porquê. Por que eu estou aqui?
Quais são as ferramentas que eu tenho que ter para atingir o meu objetivo, o meu propósito. Os meus valores estão alinhados com o lugar onde eu estou, independente de qual empresa seja, se é na veterinária ou qualquer outro lugar. Isso está alinhado com o que eu sinto, com o que eu gosto? Isso vai me fazer feliz? É sempre se perguntar. Porque às vezes você vai ganhar menos em outro lugar, mas vai ser mais feliz. Então é importante todo mundo que está começando, principalmente no início, ter essa noção. Até porque quando a gente tem o nosso porquê, o como, o que, quando, onde, fica muito mais fácil, né? Cara, mais uma vez eu quero te agradecer pelo carinho. Eu sei o quanto é difícil a tua agenda de estar aqui. Eu fico muito honrado de trazer você aqui. Nosso primeiro episódio nessa temporada. Convite para o pessoal também que está em casa. Se está no YouTube, escaneia aí o código QR Code para conhecer o meu Vet Lab e a Anclivepa São Paulo. Vai estar aqui também no descritivo na nossa legenda. Conte com o Marlos também. E, Marlos, como é que faz lá o veterinário que... Eu sei que vão me perguntar depois que o episódio for ao ar, para mandar o currículo lá para o Citavet, para conhecer a estrutura? Olha, a gente sempre recebe currículos, né? E a gente, com relação à parte veterinária, inclusive, a gente está sempre estudando, mesmo que a gente não precise, no momento, a gente está sempre pegando currículos, porque a gente gosta de conversar com a pessoa, né? Então, tem o nosso telefone no nosso Instagram. Vou deixar aqui na legenda para vocês também, legal. Vou pedir para o Marlos. Tá? Legal. Então, o nosso site, nosso Instagram, por ali, você pode entrar em contato com o nosso WhatsApp, os nossos números. Para cada unidade tem um número e dali a gente recebe os currículos e a parte de estagiários também, que é algo agora que mudou, né? Porque a gente tem o estágio supervisionado, remunerado, mas a gente também recebe estagiário, né? E dentro do que a gente tem, não só na parte de silvestres também, que é algo que a gente não falou, mas a gente também tem ali dentro do Citavet a clínica Bird Care, que é um parceiro terceirizado dentro do Citar. Então também a gente recruta veterinários, né, que queiram trabalhar nessa área. E tem muita novidade para vir por aí, cara. Tem 2025 promete. Pode em primeira mão falar alguma coisa aqui para galera? Na verdade, a gente está trazendo outras especialidades. Bacana. Né? A gente está muito envolvido também na parte que a gente quer muito fazer, a parte de hemodiálise, que a gente ainda não faz. Bacana. Né, entre outras coisas que vai ter uma surpresinha aí. Então fiquem atentos, eu também vou deixar aqui o site, as redes sociais aí do Citavet. Mais uma vez, cara, obrigado. Obrigado, por mestre. tudo, por tudo, por ter vindo, tá? Foi muito bom o papo. Eu que te agradeço. A gente vai estar junto aí, conte sempre comigo, tá bom? Obrigado. Um abraço, pessoal. Fiquem bem.